Olá pessoal, estamos aqui começando uma série de vídeos sobre captação e edição de áudio. Aqui é o professor Alberto e essa é uma aula da disciplina Edição Audiovisual do terceiro semestre do curso de Jogos Digitais aqui do Centro Universitário Barão de Mauá. Bom, o que a gente vai ver então na nossa aula de hoje? A gente vai ver captação de áudio, ou seja, quando a gente traz o som para o computador por meio de algum dispositivo, geralmente um microfone, né? Então, a gente vai ver esse processo de captação, bem como também sobre processos de tratamento de áudio. Edição, normalização, compressão, equalização e redução de ruído. Posteriormente, numa outra aula, veremos também os processos de mixagem de áudio, certo? Bom, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver especificamente os processos de captação de áudio. O tratamento de áudio vai ficar para um segundo vídeo. Bom, estou aqui então com o Adobe Audition, que é o software para gravação e edição de áudio do pacote Adobe, né? Estou usando ele porque todos vocês já têm instalado aí no computador de vocês. Existem outras opções, eu vou inclusive conversar sobre isso com vocês durante a aula. Mas enfim, vou vir aqui, ó, arquivo, novo, áudio arquivo. Esse é mais um daqueles casos em que a tradução para português da Adobe deixa um pouco a desejar, mas enfim, seria um novo arquivo de áudio, né? Vou colocar um nome aqui, né, para o meu arquivo, aula de captação. Taxa de amostragem, pessoal. Tem vários valores aqui, geralmente vocês vão ver aí 48.000 ou 44.100, ou ainda 48 kHz, né, que é kHz. Aqui está medido em Hz, tá vendo? Por isso que está 1000. kHz, você tira os 3 pontinhos. E 44,1 kHz. Quando que eu uso cada um? Na dúvida, vai no 48.000, tá? Ele é o padrão para vídeo digital, por exemplo, para materiais para trabalhar com alta definição. 44.100 era o padrão da época do CD. E às vezes, quando você vai trabalhar somente com áudio, ele ainda é utilizado. Mas como eu falei, na dúvida, vamos sempre no 48.000. E os canais? Canais a gente vai escolher sempre mono. Por quê? Quantos microfones você está usando? Um só? Quantas bocas você tem? Uma só, né? Então você só precisa de um canal para gravar, você não precisa de dois. Na hora de reproduzir, né, na versão final do seu arquivo, o arquivo exportado, esse sim vai ser estéreo, ou em alguns casos 5.1, 7.1, etc. Mas na hora de gravar, você vai sempre gravar o áudio em mono, tá? A não ser que você esteja gravando aí diversos fontes de som diferentes, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente vai gravar a voz, então a gente coloca mono. E a profundidade de bits, a gente vai deixar em 32 mesmo, que é o que garante mais definição do nosso áudio. Vou clicar OK e ele já abriu aqui para mim a janelinha de gravação. Para começar a gravação, pessoal, é só clicar no botãozinho aqui, gravar, né? E ele já começa a gravar. Perceba que conforme eu vou gravando, ele já vai reproduzindo aqui a forma de onda da minha gravação. E que também ele vai modulando aqui embaixo no que o pessoal chama de VU, né? Esse gráfico aqui, que conforme eu vou falando, ó, perceba que se eu falar mais alto, ele vai ficar aqui mais próximo do zero, e se eu falar mais baixinho, ele vai ficar aqui mais longe do zero. Então, o ideal, pessoal, é que numa gravação a gente consiga ficar aqui na faixa do menos 6 decibéis, tá? O zero é o limite, acima de zero o áudio estoura, ou clipa em inglês, né? O que significa isso? Que o dispositivo, o sensor, não consegue capturar aquele áudio fielmente. Então ele gera um ruído. Então sempre que passar do zero, isso é ruim, porque você vai perder esse sinal de áudio. Então você tem que sempre ficar abaixo de zero. E por que menos 6? Porque menos 6 está próximo o suficiente de zero, a gente tem que sempre buscar manter o mais próximo possível do zero, porque quanto mais próximo do zero, mais alta está sendo a minha captação. Significa que eu estou pegando mais o sinal e menos o ruído. O que é o ruído? É o som externo, é o som ambiente. Todo ambiente tem um ruído. Vou ficar em silêncio agora, ó. Tá vendo? Há um ruído aí, certo? Então, quanto mais próximo o microfone tiver, quanto menos o ruído externo a gente capturar, é melhor. Tá bom? Então eu tenho que buscar sempre deixar aqui em torno do menos 6. Se eu deixar em torno do menos 6, eu garanto que ele está numa boa relação sinal-ruído,
E também, se eu der, às vezes a gente fala um pouco mais alto, alguma coisa, e ele não vai estourar. Eu tenho uma margem aqui para o áudio que está sendo capturado passar um pouco da média ali, sem com isso estourar o meu áudio. Certo? Uma vez que eu tiver feito a minha gravação, então, ó, vai dar 2 minutos certinho aqui, eu aperto o stop, pronto, gravou. Claro que eu vou precisar salvar esse áudio, né? Então, o que é a minha sugestão? A gente vai vir aqui, arquivo, salvar, né? Eu preciso escolher uma pasta e tudo mais, e que a gente salve nesse primeiro momento, nesse formato aqui, que ele está chamando de PCM de onda, tá? Se a gente ver, tem vários formatos aqui, né? O PCM de onda, que é o arquivo WAV, é um arquivo sem compressão nenhuma, ou seja, é o áudio puro, é o áudio sem tratamento, é o áudio bruto, que a gente vai utilizar para não perder as nossas configurações. Então, deixa eu só navegar aqui nas minhas pastas. E vou salvar ele como áudio captação bruto, tá? Para diferenciá-lo depois. Uma vez que eu salvei o meu bruto, pessoal, o que eu recomendo que vocês façam agora? Que vocês salvem uma outra versão, que a gente vai chamar de... Eu costumo colocar edit aqui, tá? Mas pode ser trat também, de tratado, de editado, em que a gente vai começar a fazer as nossas edições. Por que é importante ter um áudio bruto separado do editado? Se a gente fizer alguma besteira, se a gente exagerar no nosso tratamento, a gente sempre tem como voltar ao original. Porque se eu vou salvando em cima do meu original, chega um momento que eu não consigo mais reverter, né, as edições que eu fiz, e isso pode ser bastante prejudicial no processo de edição. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui o primeiro vídeo da nossa série sobre captação e edição de áudio, em que a gente viu especificamente o processo de captação. Mais dicas sobre as melhores condições para você capturar o seu áudio, a gente vai, ou melhor, para você captar o seu áudio, porque captar e capturar são coisas diferentes, a gente vai conversar especificamente na aula, tudo bem? Então, assistam agora o próximo vídeo, já está na sequência aqui da playlist. Qualquer dúvida, vocês me procuram ou lá no fórum de dúvidas, ou então me mandem um e-mail. Um abraço, obrigado pela sua audiência, até mais, tchau, tchau.